Boa noite, Jorge. Boa noite aí a todos nossos amigos ouvintes aí. Espero que hoje seja Vamos falar hoje de um tema que é um tema gostoso assim de se falar, que ajuda a esclarecer muita coisa, né? Para quem é paciente ou quem tem familiar com epilepsia. Outra, ajudar talvez aí a esclarecer também para alguns colegas médicos que não têm a vivência, né, de atender pacientes com convulsão ou com epilepsia e tentar desmistificar também alguns mitos que existem, né, ao redor da doença, desde se enrola a língua, se bota a mão na boca para tirar a língua, né, se pode dirigir, se pode jogar bola, se cair e bater a cabeça. Então, acho que é um tema propício, legal, para a gente até poder ter uma interação também junto com o público e todos aí que estejam nos ouvindo. Beleza. Bom, eu só vou aqui, já entrou muita gente, eu vou me apresentar. Eu sou o Jorge Torreão, eu sou clínico geral, cardiologista, especialista em imagem e eu tenho um doutorado pela USP. Dr. Renato é especialista em neurologia pela USP de Ribeirão Preto e neurofisiologia também pela USP de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre, como o Renato já bem comentou, a abordagem prática em epilepsia. Primeiro eu queria só chamar as pessoas que já entraram. Se vocês acham que o assunto de hoje é interessante para alguém, para algum estudante de medicina, algum médico, algum paciente que tenha interesse nessa abordagem feita de forma prática e muito objetiva hoje, por um especialista da USP em neurofisiologia, que é a área que estuda a epilepsia na neurologia, chama aí no aviãozinho que tem aqui embaixo e manda para essa pessoa que você sente que ela pode ter interesse no tópico de hoje, tá bom? A gente vai tentar fazer uma abordagem bem prática do que está acontecendo aqui. Renato, bom, eu acho que a epilepsia dá para fazer dezenas de lives, né? Só de residência foi quanto tempo aí? Como é que é? Só antes de começar, como é que é a especialização em epilepsia? Quanto tempo é? Onde são os melhores serviços? Jorge, então assim, você precisa fazer neurologia antes, né? Então, após os 3 anos de neurologia, se presta a prova, né? Em alguns coisas são concursos seletivos mesmo, né? Provas seletivas para daí fazer 1 ano, né? Alguns serviços são 1 ano, outros serviços são mais de 1 ano de epilepsia, né? Aí você pode fazer tanto por epilepsia, ou entrando por neurofisiologia, tá? É uma área específica aí da neurologia. Tá? Os centros, vamos dizer, se a gente fosse colocar aí alguns centros de referência, esse centro de referência a gente colocaria aí, acho que a USP São Paulo e Ribeirão, né, as duas são muito boas, a Unifesp, né, a PUC do Rio Grande do Sul também é um centro muito bom, né, então talvez aí estejam esses aí, a Unicamp também, né, óbvio, estejam talvez entre os principais centros de epilepsia, né? Onde você tem as epilepsias que você consegue abordar desde criança, né, adulto, e o que a gente chama das epilepsias de manejo um pouco mais fácil, as de difícil controle, que é quando você precisa usar maior ou igual a 3 drogas, e que você tem também serviços atrelados de cirurgia em epilepsia, né? Acho que esses são os centros aí principais, né? Talvez possa ter deixado um ou outro, mas os que vêm em mente agora, principais são Sem esses. querer ser injusto com nenhum, né? Sem querer ser injusto com difícil isso. nenhum. É isso mesmo. Bom, vamos começar então de forma mais objetiva. O que é epilepsia? Jorge, é uma pergunta boa. Então, todo mundo acha que quem convulsionou uma vez na vida tem o diagnóstico de epilepsia, né? Então, a convulsão, ela é um sintoma, né? Ela pode ser um sintoma de qualquer doença. Então, por exemplo, a pessoa teve uma concussão ou teve um acidente de carro, logo depois convulsionou, né? Então, teve um mecanismo traumático para isso. Mas essa pessoa não volta a ter crise convulsiva, não tem dano cerebral, né? Seja na tomografia ou ressonância. Então, essa paciente, ela convulsionou, teve uma convulsão que a gente chama situacional, né? Foi desencadeada por um evento e esse evento foi retirado, então isso não define epilepsia. Sim, pode acontecer com diversas outras causas, como, por exemplo, paciente com
com infecção e que teve uma crise convulsiva, idoso que teve uma uremia, né, e teve uma crise isolada. Então, não necessariamente define epilepsia, e esse paciente, ele não, muitas vezes, não precisa usar medicação profilática, né. Então, a epilepsia, ela é nada mais do que uma desordem cerebral, né, caracterizada por uma predisposição persistente para recorrência de crises, tá, convulsivas. E, pela definição pela LAI, que seja capaz também de causar os seus consequentes danos neurológicos, psicológicos, cognitivos e sociais, que acaba sendo atrelado à epilepsia, né? Então, na verdade, não, é um paciente que muitas vezes teve uma convulsão e ele tem uma predisposição a ter novas crises convulsivas, tá? Então, em resumo, seria essa a definição de epilepsia, tá? Bom, a gente já tem algumas pessoas aí acompanhando nosso Med Talk de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para Renato, pode mandar aí que no final ou até durante a conversa a gente vai tentando inserir aqui para tentar responder tudo, viu? Agora, Renato, falam muito sobre... eu que tive 2 filhas e vejo isso no dia a dia de perguntas, de dúvidas de colegas e de mães e pais. Aquela história da convulsão febril, aquela criança, tem febre, tem que baixar a febre correndo para não dar convulsão. Uhum. Então, às vezes, o pessoal com a febre até às vezes pequena, ainda leve, já está colocando dipirona, já está colocando paracetamol. Como é que funciona isso daí? Bom, então assim, a crise convulsiva febril, então a pessoa ela tem que ter uma predisposição a ter crise, tá? Então entra nas epilepsias que a gente chama idiopáticas ou de componentes genéticos, tá? Então essa pessoa ela tem que ter uma predisposição a ter crise durante a febre, tá? E não necessariamente só durante a febre. Então, a definição de crise convulsiva febril, para você ter noção, ela é definida como uma criança que nunca teve crise antes na vida, tá? E que tem uma crise convulsiva febril entre 6 meses e 5 anos de idade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se uma criança com 3 meses teve crise convulsiva e ela tiver crise convulsiva com 8 meses com febre, nada mais é do que uma crise convulsiva com febre, mas não é uma crise convulsiva febril, tá? Se essa criança tiver menos de 6 meses ou acima de 5 anos, ela também não entra no diagnóstico de crise convulsiva febril, tá? Não é necessário para aquelas crianças que não têm crise convulsiva, não é necessário baixar a temperatura, nada disso. Ela não tem risco maior ou menor de ter convulsão porque teve a febre, tá? E isso também caiu meio por terra em pessoas com crise convulsiva febril. Você tem que medicar de acordo com a temperatura. Fez febre, vamos dar o antitérmico. Mas não há nenhum estudo mostrando que se você correr e baixar a temperatura, essa criança ela vai reduzir a chance dela ter crise convulsiva, tá? Muitas vezes o que se tem relação com a velocidade com que essa temperatura subiu. Então muitas vezes não dá nem tempo, a pessoa está bem, de repente começou a febre, quando vê 10, 15 minutos a criança convulsionou, tá? Então a definição de crise convulsiva febril é isso. E existe uma subclassificação da crise convulsiva febril que para nós médicos e para os próprios pacientes é ideal que a gente classifique. Então, a crise convulsiva febril, que é aquela crise convulsiva que acontece em crianças que nunca tiveram crise convulsiva fora da febre, né, que estão entre 6 meses e 5 anos, é a definição de crise convulsiva febril. A gente ainda pode subdividi-la em crise convulsiva febril simples, tá, e crise convulsiva febril complexa. Por que isso é importante? Porque a primeira coisa que vem à mente é: meu filho teve uma crise convulsiva febril, ele tem alta chance de ter epilepsia no futuro. Então todo mundo tem esse medo. Mas na verdade não é isso. Se ele se enquadra no grupo de crise convulsiva febril simples, tá, a chance dele ter epilepsia na fase adulta é menos de 1%. Tá? Então é uma chance desprezível, praticamente a mesma chance da população em geral. Já se ele se enquadrar na crise convulsiva febril complexa, aí varia muito. Varia, por exemplo, de 8% a quase 50% a chance dele ter epilepsia na fase adulta. Tá? A definição de crise convulsiva febril simples é crise convulsiva em crianças que nunca tiveram crises fora da febre, tá? Entre 6 meses e 5 anos, e que essas crises durem menos de 15 minutos,
tá? Que sejam crises generalizadas, tá? Por que generalizado? Significa que é um distúrbio que é induzido pela febre que não tem uma área específica por esse disparo cerebral. Vamos considerar assim, por essa crise convulsiva. Tá? Se ela for uma crise focal, ela já entra em crise convulsiva febril complexa. Se ela demorar mais de 15 minutos, já entra em crise convulsiva febril complexa. Se ela tiver um exame neurológico também anormal de base, também entra em crise convulsiva febril complexa. Tá? E se, por exemplo, ela tiver o que a gente chama a paralisia de Todd, né, que é a paralisia pós-ictal, que ela tem um déficit segmentar. Então, convulsionou e ficou com um bracinho mais fraco que o outro, com a perninha mais fraca que a outra. Tá? Isso serve como localização, né, um mecanismo localizatório. Então, isso aí entra também como crise febril complexa. Então, as crianças com crise febril simples, elas têm menos de 1% de chance de ter epilepsia na fase adulta, e já as crianças com crise febril complexas, ela tem uma chance já mais alta. Tá? Então, a gente já começa a abordar de forma diferente. Na crise convulsiva febril, principalmente na simples, não é indicado líquido, não é indicado tomografia, não é indicado eletroencefalograma. Tá? Então, não é para a gente ser danoso para essa criança. Né? Então, a gente não vai expor uma criança a uma radiação se ela tem uma crise convulsiva febril simples. Né? Não vai expor a criança a um desgaste de uma punção lombar se ela tem uma crise febril simples e a chance dela de ter epilepsia é menos de 1%. Né? EEG é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque até 10% das pessoas elas podem ter descargas epileptiformes no eletro e não ter epilepsia. Tá? Então, praticamente até 10%. E isso em crianças aumenta mais. E se ela tiver com febre, isso aumenta mais ainda. A descarga sem correlação clínica. Então, vai acabar dando um diagnóstico de uma epilepsia numa criança que, na verdade, teve a crise convulsiva febril simples. Então, não é indicado, é muito difícil da gente convencer, às vezes, os pais e colegas até a não fazerem investigação propedêutica além, mas isso é muito importante a gente deixar também a população ciente, os colegas e todos aí que estão nos ouvindo. Então, também, eu suponho que é justo afirmar que é uma entidade benigna, de um modo geral. Sim, sim, sim. A crise convulsiva febril simples, de uma forma geral, é uma entidade benigna. Tá? Aí a gente tem, então, já que existe ainda a crise febril simples recorrente. Então, um exemplo, aquela crise febril que a pessoa teve uma vez, ok. Aí depois, vamos dizer, daqui a 2 meses, 3 meses, ela teve um outro quadro febril. E aí ela voltou a ter crise. Tá? Isso é crise convulsiva febril recorrente. Tá bom? Também a chance é pequena, já aumenta um pouquinho a chance dela ter epilepsia no futuro, mas é pequena, não é nem de perto a crise febril complexa, que a gente chama, né? Que aí sim a chance é aumentada. Tá? Mas até nesses quadros de crise febril recorrente, se discute se medica ou não a criança. Tá? E a medicação que se usa é um benzodiazepínico, é o clobazam, tá? Para os quadros febris. Então, por exemplo, ele tem um filho que com 7 meses teve uma crise convulsiva febril simples, com 10 meses teve outra crise convulsiva febril simples. Tá? Essa criança ela vai ganhar um clobazam, e a gente vai prescrever um clobazam para ela, para ser usado apenas durante os episódios febris. Tá? Não é para medicar com carbamazepina, com depaquine, né, com fenobarbital. Né? Então, não se faz medicação de longo prazo para se evitar as crises convulsivas febris, mesmo as recorrentes. Tá bom? Beleza. Então, vamos seguir. Então, é interessante para as pessoas entenderem que é uma situação benigna, que não vai ficar tratando a febre de forma apressada. E também não é para tratar a crise necessariamente. Eu acho que o Sai para o Adulto também vai falar um pouco sobre isso, né? Nem toda crise precisa não é para tratar a epilepsia. A crise, vamos dizer, se ele estiver convulsionando, sim, o ideal é tentar interromper a crise, né? E aí se usa o benzodiazepínico, o diazepam mesmo, tá? Para interromper a crise, né? E não investigar ainda mais com procedimento mais agressivo, né? Perfeito. O que não precisa é investigação, perfeito. Mas interromper a crise, sim, para não deixar a criança convulsionar. Então, isso que você falou para interromper a crise, existem livros e algumas que
teoricamente, você não interromper a crise até 15 minutos, entendeu? Mas é altamente controverso, o recomendado é você interromper a crise e não vai deixar a criança convulsionando por 10, 15 minutos, sei lá, né? Bom, então, já que você está falando disso, vamos falar exatamente, especificamente sobre como devemos abordar de forma prática um paciente convulsionando. O que Tá. a gente faz, seja ele adulto ou criança aí no caso, né? Tá. Então, isso aí. Assim, a convulsão ela começa em casa, né? Raramente o pai, ou a mãe, ou o paciente, né? Ele vai, entre aspas, ter a sorte de convulsionar no hospital. Então, acho que essa recomendação a gente tem que começar desde casa, né? Então, todo mundo fechar o olho aí imaginando seu filho ou um parente próximo tendo uma convulsão e o que eu vou fazer com isso, né? O primeiro passo é reconhecer a crise convulsiva, tá? E para reconhecer a crise, você tem noção de que o paciente ele tende a ficar inconsciente e vai ter abalos que podem ser clônicos, tônico-clônicos, mioclônicos, né? Só tônicos. Então, e essa crise, ela vai ter essa fase que a gente chama motora, né? De movimentos, né? E nessa fase, a primeira coisa a se fazer é, quem está por perto ou familiar, é tirar o paciente de risco, né? Então, tentar tirá-lo de risco. Então, vamos lá. Se ele está convulsionando e ele estiver numa cama alta, ele tem uma chance de cair, né? Então, ou você segura do lado, apoia ele para que ele não caia, né? Ou você, com a ajuda de alguém, o coloca no chão, né? Então, o mais adequado seria você botar na superfície que ele não tem chance de queda, de se traumatizar. Tá? Uma superfície lisa, segura, tá bom? Então, ele vai convulsionar. Uma vez convulsionando, aí é você ligar para o serviço de emergência e pedir ajuda, ou se você morar perto do hospital, levá-lo ao hospital. Tá? E nesse momento de convulsão, é natural que o paciente fique cianótico, cianose perioral, cianose de extremidades. Tá? E esse mecanismo geralmente é autolimitado, ele geralmente cessa antes de chegar no hospital. Tá? Então, quando ele cessa, antes de chegar no hospital, o paciente entra numa fase que a gente chama fase pós-ictal. Tá? Nessa fase pós-ictal é onde acontece a lenda de a língua enrolou, né? O paciente está se sufocando. Então, na verdade, é o quê? A fase pós-ictal é uma fase hipotônica. Tá? Então, o paciente ele perde o tônus, assim como ele perde o tônus da musculatura dos membros, então a gente vai perceber isso, o paciente ele perde o tônus, ele vai ficar com respiração ruidosa, vai ficar... que é nada mais do que uma respiração de obstrução de via aérea, né? Então é o que? A base da língua, obstruindo posteriormente, e muita cialorreia, né? Um paciente que ele tem muita cialorreia. Tá? Para essa medida, não é recomendado você colocar a mão dentro da boca, puxar a língua do paciente, não é recomendado você fazer higiene, o paciente muitas vezes mordeu a língua, está sangrando, então não é recomendado você inspecionar a cavidade oral. O recomendado aí é o quê? É você desobstruir via aérea. Tá? Para desobstruir a via aérea, ele vai estar sufocando com a base da língua e com a saliva, então é só lateralizar o paciente. Então você vai lateralizar bem mesmo o paciente, tá? É uma lateralização barra pronação, né? No qual o paciente ele vai ficar praticamente deitado de lado, mas com o peito voltado para o chão, tá? Lateralizar um pouco o rosto e com isso vai desobstruir a cialorreia, né? A saliva, ela tende a descer, tá? E a base da língua que ela estava caída posterior, uma vez que você bota ele de lado e anterioriza o rosto, você vai desobstruir essa via aérea e ele vai respirar normalmente. Tá? Bom, uma vez você levando para o hospital, você pode levar o paciente convulsionando. Então, para levar convulsionando, você vai levar alguém no banco de trás com ele deitado, não deixar ele cair. Ou, se você estiver levando ele, né, no pós-ictal de carro, você vai levar ele no seu colo lateralizado. Tá bom? Lateralizado, dessa forma que eu comuniquei. E ele vai dar entrada no hospital. No hospital, o médico vai avaliá-lo, né? Se ele ainda estiver em crises convulsivas, o médico ele vai interromper essa crise convulsiva, que geralmente é autolimitada nos primeiros 5 minutos, ela não dura mais de 2, 3, 4, 5 minutos. Alguns casos, que a minoria tá, dura mais de 5, alguns casos entram em status que é acima de 15 minutos, então, então a maioria não vai perdurar as crises. Tá? O médico vai fazer o benzodiazepínico, o diazepam, tá? Que o nosso meio é o diazepam.
Então, a gente vai interromper a crise com diazepam. Esse diazepam ele pode ser intramuscular, pode ser retal ou pode ser venoso, né? Então, a recomendação é que tente se fazer venoso, para você conseguir titular a dose, ou intramuscular, tá bom? É muito comum, erros comuns no serviço, em alguns serviços, do paciente chegar no pós-ictal e ainda assim receber diazepam. Então, o que é que você vai fazer? Você está piorando o estado pós-ictal dele. Ele já está hipotônico, arresponsivo, com cialorreia, com base de língua caindo, obstruindo via aérea, e você vai usar benzodiazepínico nesse estado. Então, isso é um erro muito comum, né? Não é para se usar... Não é por isso, desculpa interromper, não é por isso que se recomenda aguardar um tempo antes de fazer o benzodiazepínico, ou você acha que deu o diagnóstico de crise, deve ser feito o benzo? É isso. Geralmente, quando esse paciente ele dá crise e chega no hospital, esse paciente ele não chega com menos de 3, 5 minutos. Né? E à medida que essa crise ela perpetua, ela tem aumento de chance de entrar em status, né? Que é duração, em alguns casos maior que 15 minutos, outros casos maior que 30. Tá? Então, o ideal é você, no serviço de emergência, tentar interromper a crise. Tá? E geralmente isso, ele vai chegar convulsionando, você não vai... Então, é diferente daquele paciente que chegou, convulsionou, parou, convulsionou 30 segundos. Se convulsionou 30 segundos, você não vai fazer a medicação. Né? Então, que é esse o estado. Então, a gente não pode fazer o diazepam no estado pós-ictal. E sim no estado que o paciente estiver convulsionando. Se você chega no cenário, o paciente está convulsionando, diazepam e suporte respiratório, suporte de O2, né? Então, o O2 é com a cânula, de preferência uma cânula com O2 alto fluxo, pode ser uma cânula, aquela cânula direto da mangueira mesmo, ou o catéter nasal. Tá? Lembrar que se ele está no pós-ictal, você pode colocar um Guedel, aspirar via aérea, desobstruir via aérea, e aí você dá todo o suporte para o paciente. Se esse paciente tiver... Antes de tudo isso daí, quando ele chega, você lembrar daquele mnemônico MOVE, né? Sim. Tá tudo isso aí na sua mão na hora que você decidir fazer, né? Uma monitorização, um aporte de O2, um acesso venoso, e aí conversar com a família, ver qual é a história dele, né? Perfeito. Sempre você monitorizar o paciente e instalar o oxigênio e guiar a saturação. Né? Então, esse é o estado que a gente chama estado pós-ictal. E aí, nesse momento, colocar Guedel, desobstruir via aérea, né? Então, né, o A, né, se a gente for seguir, né, o ABCD, né, do ACLS, né? Então, o A, que é via aérea, e é o mais importante, você vai desobstruir, Guedel, aspirar, colocar oxigênio, pronto. A saturação desse paciente vai retomar. Se o paciente estiver convulsionando, não vai conseguir colocar Guedel, não é para abrir a boca, forçar a abertura de boca, nada disso, é a gente tentar interromper a crise com benzodiazepina, com diazepam. Né? Então, uma vez interrompida a crise, o cuidado pós-ictal é o mesmo. Né? E aí o cuidado pós-ictal entra, suporte de O2, esperar ele recobrar a consciência. Então é importante isso, e é importante que muito erro, principalmente no suporte pré-hospitalar dos familiares, de colocarem mão ou dedo dentro da boca para desobstruir. Né? Então, nessa fase tônico-clônica, o paciente está convulsionando. Convulsão, ele contrai o masseter e os músculos, né, mastigatórios que fazem o fechamento da boca, e você não consegue desobstruir. Se ele entrar numa fase tônico-clônica, alguma fase que ele dá uma relaxada um pouco, que você coloca o dedo, e se ele voltar, você não consegue tirar o dedo. Então, tem chance de perder dedo mesmo. E não vai salvar o paciente, né? Você não vai salvar. É o contrário, é no pós-ictal que a gente tem que ter esse cuidado de abertura de via aérea. Tá. Muito bem. Viu? Bom, e em relação à investigação diagnóstica da epilepsia ou da crise, como é que a gente faz? Tá, então, a crise convulsiva, então, todo paciente, então, fora as crises convulsivas febris, né, no qual a gente não vai prosseguir com a propedêutica, então, todo paciente que convulsionou, né, então a gente tem que ter uma investigação, vamos dizer, bem pormenorizada, tá? O que a gente quer com essa investigação? A gente quer responder algumas perguntas. A gente quer responder se, ele teve um fator que fez ele ter essa crise convulsiva. 2, se esse fator persiste. E 3, se a chance dele ter crise convulsiva.
né? E 4, se ele vai precisar ou não ser tratado para profilaxia secundária de crise, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma investigação laboratorial desses pacientes com crises convulsivas, tá? E uma investigação de imagem com tomografia, tá? Ou tomografia ou ressonância. Se você já tiver ressonância no seu centro, você já pode partir para ressonância direta, tá bom? A ideia da tomografia é só pela facilidade, né? Por ser mais fácil de você realmente obter. Tá, você tem... No hemograma, você viu que o paciente tem um sódio de 115, né? Tem um sódio de 115, tem um hipotireoidismo, um exemplo, tá? E no exame de tomografia você não achou nada. Bom, o que esse paciente teve? Ele teve uma crise convulsiva situacional à hiponatremia, né? O que você vai fazer? Tratar a hiponatremia, pode usar profilaxia só durante a internação até corrigir o sódio para evitar que ele tenha novas convulsões. E só, esse paciente ele não vai ganhar anticonvulsivante para casa, tá? O outro cenário, a gente tem um paciente que ele tem exames laboratoriais normais, tá? Porém, no exame de imagem, ele tem uma lesão estrutural. Ele teve um TCE na infância e tem uma gliose frontal, tem uma gliose no cerebral. Tá? Esse paciente, a chance dele ter crise, de recorrer crise, é alta, né? Então, esse paciente ele vai receber alta usando uma medicação profilática, né? No outro cenário, a gente vai ter pacientes com exames laboratoriais normais, exames de imagem normal, tá? O ideal é que seja medicado, então o paciente generalista é que esse paciente saia com a droga anticonvulsivante, com a dose profilática, tá? Até que ele encontre um neurologista, para que então seja feita toda a investigação e definir a probabilidade dele recorrer crise ou não. Para daí então o neurologista definir se vai retirar, né, a droga antiepilética ou se irá manter a profilaxia secundária. Tá? Mas todo paciente, se não for crise convulsiva febril, ele tem que ser investigado para a chance dele ter epilepsia, né? A chance futura de ter novas crises, né? Que é isso que a gente quer responder, tá bom? Ô, Renato, voltando um pouquinho aqui, só um passo atrás, no tratamento da crise. Eu me lembro que tinha, na minha época de clínica, uma hierarquia para o uso daquelas medicações, o benzodiazepínico, depois carbamazepina. Você pode fazer um resuminho rápido disso, não? Como é que a gente tenta Sim. primeiro uma, depois vai aumentando a idantal? Sim. Então, isso assim, o que você vai fazer? Então, é só a gente seguir de cunho prático e raciocinado. Então, a primeira coisa que a gente quer é uma medicação rápida que corte a crise, né? Então, para isso entra o diazepam, né? Então, a gente vai usar o diazepam porque é uma medicação rápida que corta a crise. Porém, o diazepam ele não é uma medicação que ela tem um efeito, apesar de ser um benzodiazepínico de longa, né, ele não é um efeito antiepilético de longa duração. Então, ele perde o efeito ali com 10, 15, 20 minutos. Então, esse paciente ele pode convulsionar. Então, a primeira coisa é usar um benzodiazepínico, tá? Você pode repetir o benzo se ele ainda estiver convulsionando. E se esse paciente ainda estiver convulsionando mesmo após o benzo, é iniciar uma medicação profilática, que tem uma ação relativamente rápida e que evite novas crises futuras que o diazepam não evita, né? Então aí entra as medicações venosas, que aí em nosso meio são a fenitoína ou fenobarbital, tá? A dose, ela varia de 10 a 20 miligramas por quilo, né? Então, tanto a fenitoína quanto o fenobarbital é mais ou menos a mesma a dosagem, tá? Uma vez você fazendo uma delas e o paciente, controlou, isso você vai manter essa droga como profilaxia secundária, tá bom? Se não controlou, você escalona para essa outra droga. Tá? E geralmente, se você não consegue controlar após a infusão de uma ou duas drogas de primeira linha, no caso a fenitoína ou fenobarbital, esse paciente provavelmente já está em status, né? E aí ele entra no status que a gente chama no status refratário, né? E a raros casos eles podem entrar no status super refratário, mas eu acho que para o público geral, principalmente para o médico generalista, para quem não é especialista, a gente se atém nisso, né? Então, diazepam, e uma vez diazepam resolvido, não resolveu, fenitoína ou fenobarbital 10 miligramas por quilo, a 20 miligramas por quilo, né? Isso resolve, né? Não tem jeito. Na maioria. Na maioria. Se não, entra no que a gente chama de status refratário e status super refratário, que aí
Aí outra Chama o acontece. médico, chama o anestesista. Ô, Renato, é uma pergunta que eu acho que é todo mundo que tem ou teve epilepsia e também os médicos que acabam acompanhando esses pacientes ao longo do Uhum, tempo têm essas dúvidas. O que que eles podem e não podem fazer? Por exemplo, pode andar de moto, pode jogar bola, pode uhum, dirigir, uhum. pode, não sei, pode ter uma profissão tipo motorista de ônibus ou até, sei lá, piloto de avião. O que que ele não pode fazer? Tá. Então, só O complementando sujeito que aquela. tem Pronto. epilepsia, né? Já Sim, sim, diagnosticada, não só uma sim, crise isolada, claro. sim. Só complementando aquela outra sua pergunta, então, o status, o paciente entrou, fez fenitoína ou fez feno, e aí o paciente ainda convulsiona, tá? Convulsiona e mantém de saturação, aí é prosseguir para a intubação. Quando eu falei, né, brincando de chama anestesista, que se você tiver como generalista no local, então aí é de preferência intubar, né, o paciente para que possa ser Para preservar a tratado via aérea, né? o status, né, para preservar a via aérea. Bom, frente a essa pergunta que você fez, então, pode dirigir, pode jogar bola, pode cair, bater cabeça, pode... Se cair, bater a cabeça, tem chance de convulsionar mais, então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em quem tem epilepsia é a segurança do paciente, né? Para a gente não colocar a vida do paciente em risco. E a gente não pode colocar a vida também de outras pessoas em risco. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Por lei, já está bem estabelecido. Então, pacientes com epilepsia, eles não podem ser motorista de carteira CD, né? Então, eles não podem transportar via ônibus ou van, né, pessoas, tá? Por quê? Porque se porventura ele vir a ter uma crise convulsiva, ele expõe a vida, não só dele, mas de inúmeras outras pessoas em risco, tá? Porém, esses pacientes com epilepsia, eles podem dirigir carteira A ou B, ou seja, moto ou carro, né? Desde que, tá, ele tenha pelo menos um ano sem crise, tá? Isso é lei, então não é o que eu acho certo ou errado, isso é lei. Se ele tiver um ano sem crise, usando as medicações de forma correta, tá, esse paciente ele pode dirigir moto ou carro, tá bom? É uma coisa importante que eu até converso com os pacientes, tá? É isso, então, descobriu, teve uma crise convulsiva, ele já tem um carro próprio, já dirige, ok, então eu tenho que alertá-lo que ele não pode dirigir por um ano, usar as medicações de forma correta e após um ano ele pode voltar a dirigir e a pegar o automóvel. Tá? E aí a gente faz uma analogia muitas vezes com o álcool, né? Então, um exemplo, se a pessoa bebe e dirige, ele está assumindo um risco, né? Ele está assumindo um risco de matar. Então, vamos dizer, entre aspas, um dolo eventual, né? Então, se esse paciente ele é explicado que ele tem uma crise convulsiva, que ele acabou de ter uma crise convulsiva, que ele só pode dirigir após um ano de controle de crise em uso de medicação de forma regular, ele está assumindo um risco de ter um acidente. Então, isso é até uma penalidade maior para ele. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Tá? E, algumas vezes, a gente tem que, infelizmente, como médicos, até quebrar sigilo mesmo. No caso de você tem motoristas de carteiras C e D, né? Que ainda tem crises, né? Então, você tem que realmente... não pode ser omissivo, então você tem que explicar ao paciente, algumas vezes até comunicar à empresa, porque senão nós, como médicos, estamos sendo corresponsáveis se caso aconteça algum acidente. Né? Jogar bola, andar de bicicleta, isso tudo pode, tá? Não tem problema. Então vamos pensar, eu estou jogando bola, eu tive uma crise convulsiva, paciência, né? A crise convulsiva não me expôs em risco se eu estivesse em casa, em pé, indo para a cozinha. Vai ser a mesma coisa, né? A crise E não convulsiva é a aumenta a mesma. chance de ter também, né? Não Deixar isso aumenta a claro. chance de ter, não aumenta. Não aumenta a chance. Tem um paciente que tem epilepsia e jogando bola bateu a cabeça. Meu Deus do céu, corre que ele tem epilepsia e vai ter convulsão. Não tem aumento de crise convulsiva também. Então, o paciente que tem epilepsia, ele pode fazer esportes normalmente, esportes de corrida, pular, jogar bola, jogar tênis, basquete, não tem problema. O que não pode são esportes radicais que possam colocá-lo em risco, né? Montanhismo, paraquedas, né? Então essas coisas não, porque se uma vez acontecendo num evento, você não tem como salvar esse paciente.
Ah, tinha outra pergunta que você... Outra... Essa era isso, era bola, esse tipo de atividade para Tá, saber como tá bom. Isso é importante. Aí vem algumas zonas, vamos dizer, que a gente não tem a resposta, né? Então, o que é o que? O paciente é eletricista. Ele só sabe trabalhar com eletricidade, né? A gente sabe que epilepsia ele tem um estigma. Então, a pessoa que tem epilepsia, muitas vezes é difícil, até mesmo de conseguir um emprego de balconista, até mesmo de conseguir um emprego na lanchonete, emprego administrativos que não coloquem em risco, né? O que é uma discriminação bem clara e esse paciente ele não tem um risco aumentado nessas profissões, então fica aqui o apelo de que isso não tem um risco de vida para o paciente nem para outras pessoas, então não tem o porquê essa discriminação. Porém, existem áreas de incerteza, como eletricista, tá? O paciente ele vai mexer com corrente de alta tensão, ele vai subir em escada, vai subir. Então, existem algumas recomendações que são feitas por nós médicos, e aí vai ser levado em consideração com o médico do trabalho, que é, a gente geralmente faz um relatório explicando que o tipo de crise do paciente. Então, muitas vezes o paciente ele tem uma crise convulsiva focal, ou ele tem uma crise que ele tem muitas vezes uma aura, né? A aura é uma fase que o paciente ele começa a perceber a crise, né? É um fenômeno sensitivo, sensorial do paciente, tá? E ele ainda não teve, já é o início da crise, mas ele começa a perceber. Então ele pode se proteger. Então ele pode sentar no chão, ele pode deitar e já se proteger. Tá? Então a gente faz esse relatório explicando ao médico do trabalho, ó, o paciente eletricista, porém está há 3 anos sem crise, 4 anos sem crise, faz uso regular do remédio, né, desde que use os EPIs. Então existem alguns pormenores que aí fica uma zona nebulosa de incerteza mesmo. Tá? Beleza. Vamos encerrando, mas eu tenho uma última pergunta aqui, que é basicamente para fechar tudo isso. Então, a gente fez uma revisão aí sobre o quadro agudo, como é que funciona na criança, o quadro febril, o tratamento, algumas orientações. Uma outra coisa que eu acho que acontece é que alguns desses casos vão para o que você já comentou dos status epilépticos, né? Sim. Então, como é que você caracteriza isso e como é que você trata o status, né? E como você diagnostica também, né? Tá. Então, assim, o status epilético, ele é um estado no qual uma condição que resultou. Então, o cérebro ele vai disparar de forma sincrônica e vai causar a crise. Tá? O status epilético nada mais é do que uma falha nos mecanismos responsáveis por interrupção desses disparos, tá? Do início desse mecanismo, ou que levaram as crises a serem prolongadas. Tá? É uma condição que ela é muito danosa a longo prazo. Tá? Por quê? Porque ela induz muitas vezes apoptose neuronal, morte neuronal e injúria neuronal. Tá? Isso depende muitas vezes do tipo de crise. Então, o tipo de crise é um paciente que tem uma crise focal, descognitiva, que a gente chama, ok, esse dano neuronal é menor, mas aquele paciente que faz status generalizado, o dano cerebral é maior. Tá? No status, a gente divide em, basicamente, vamos dizer, 4 estágios. Tá? Então, a gente pensa assim, o status, ele é uma continuação de uma crise convulsiva. Então, eu como médico, eu tenho que pensar assim, bom, eu atendi o paciente está convulsionando. No momento que ele convulsiona, que são os primeiros 5, 10, 15 minutos, isso já é definido por si como status epilépticos early, né? Para traduzir fica difícil, mas é como se fosse um status epiléptico precoce, vamos dizer, uma fase premonitória de status epiléptico. Tá? Então daí é que você tem que interromper a crise, daí aquele conceito que antes se tinha, espera um pouquinho para ver, não. Sim. Convulsionou, está convulsionando, sim, generalizou, interrompe a crise. Tá? E isso são os primeiros 5, 10 minutos. Nessa fase, a gente trata com diazepam, com benzodiazepina. Tá? Então, saiu desse estado aí 5, 10, 15 minutos, ele vai para o estágio 2, que é o que a gente chama de status epilético estabelecido. Tá? Na grande maioria das vezes, se for uma crise tônico-clônica generalizada,
esse estado corresponde a 10 a 30 minutos de crise. Tá? Nesse estado, então, é aquele paciente que a gente fez o diazepam, esse paciente ainda deu uma paradinha, ou então ainda continua convulsionando, ou voltou a convulsionar, ele está no status epilético estabelecido. Esse paciente ele vai ganhar fenitoína ou fenobarbital de 10 a 20 miligramas por quilo. Eu prefiro fazer dose máxima, eu já faço dose máxima de saída, tá? Eu recomendo dose máxima, mas isso é a literatura de 10 a 20 miligramas por quilo. Tá? Então você vai fazer 20 miligramas por quilo, isso é lenta, tem que ser 20 miligramas por minuto, não pode ser rápido também. Tá? E aí você abortou, que aí você abortou a crise, você abortou no status epiléptico estabelecido. Se você não abortar, esse paciente ele vai para o estágio 3. Tá? Então você já fez o diazepam, você já fez a fenitoína ou fenobarbital, muitas vezes você fez as duas drogas, e ele vai para o que a gente chama do status epilético refratário. Tá? E aí, nesse status epilético refratário, que é de 30 a 60 minutos convulsionando. Tá? Nesse quadro, você vai recorrer de novo à midazolam, você pode repetir uma segunda droga, daquelas da fenitoína ou feno, tá? Ou muitas vezes já partir para uma certa indução anestésica mesmo, que é onde a gente brinca aqui. Se for generalista, chama o anestesista que já está na hora de intubar mesmo, né? Então aí a gente vai induzir de forma anestésica mesmo já o paciente, tá? E aí entra propofol, entra midazolam ou entra tiopental, buscando de preferência monitorizar o paciente para induzir o que a gente chama de surto-supressão. Tá? Porém, ainda assim, existem pacientes que convulsionam, tá? Mesmo com esse armamento de drogas que a gente fez aí, esse escalonamento de drogas. Essa persistência é mais comum em quem tem doença estrutural, Renato? Sim. É mais comum em pacientes com lesões estruturais ou a gente tem as encefalites autoimunes em jovens, que isso também é muito comum, né? Então, pacientes que são epiléticos e que não fazem uso adequado de medicação. Tá? Então, esses são os mais comuns. Tá? E aí, esses pacientes eles vão evoluir, se eles não interromperem as crises, para um estágio 4 de status, que é o que a gente chama de status epilético superrefratário. Tá? Que aí são pacientes que às vezes demoram dias convulsionando, né? Então aí entra já, então a gente já falou ali, ó, fenitoína, feno, diazepam, já entrou propofol, midazolam, tiopental, e aí entra agora, geralmente ketamina, aí entra sulfato de magnésio, pode entrar lidocaína, corticoide, e por aí vai. Aí corticoide como metilprednisolona mesmo, até mesmo às vezes pulsando para pacientes que você pensa que seja encefalite autoimune, tá? Estimulação de nervo vago, aí entra outras coisas mais. Que é um... Aí entra numa coisa que eu queria aproveitar e já fazer outra pergunta. Tem uma pergunta também aqui feita pelo público, que eu vou fazer para você daqui a pouco, mas assim, algumas pessoas estão até perguntando se a live fica salva no IGTV. Fica sim, tá? Terminando aqui, a gente em alguns minutos ela vai para o IGTV e para o YouTube. Renato, então assim, nessas fases todas, eu suponho que em alguns momentos ela não seja tônico-clônica, né? Sim. A crise. Inclusive, eu tô pensando que a gente não comentou, e eu queria que você falasse rapidamente sobre os outros tipos de crise que não é tônico-clônica. Então, a gente está falando muito de crise generalizada. As crises focais, elas muitas vezes simulam outras coisas, ou até generalizadas que não são tônico-clônicas. Então, dá uma resumida rapidinho, que a gente está aí já estourando o nosso tempo, mas ainda dá para a gente fazer um resumo de como é que se apresenta essas focais e outras que não é tradicional tônico-clônica, né? Tá, então vamos lá. Então, esse mecanismo, abordagem de status e crise servem para todos os tipos de crise, tá? É óbvio que se você tiver um status focal, por exemplo, um status facial contínuo, né, que a gente chama, que é o paciente que ele está, por exemplo, convulsionando o braço, e ele passa, às vezes, dias convulsionando o braço. Então, muitas vezes, você não vai induzir um anestésico geral nesse paciente, intubar esse paciente, porque, às vezes, o risco, né, da morbidade do tubo, de você ventilar o paciente, ou muitas vezes, então, acaba sendo um pouco maior. Mas, então, as crises a gente divide em alguns grandes grupos, né? Então, a gente divide
nas epilepsias que a gente chama, se fosse dividir por manifestação de crise, nas generalizadas e nas focais, tá? Nas generalizadas, a gente tem as de ausência, tá? Você tem tanto as de ausência típica, então, que é aquela criança que está aqui, de repente está conversando, dá uma paradinha, 5, 10 segundos, volta ao normal, tá? Então, é muito comum em idades de crianças, geralmente escolar, pré-escolar e escolar, tá? É muito comum isso. Tá? Existem status de ausência, existem, mas é raro, tá? E a gente tem as generalizadas idiopáticas. A gente tem as outras generalizadas, que são as mioclônicas, tipo a epilepsia mioclônica juvenil, que também é raro, status, mas pode acontecer. E a gente tem as crises convulsivas focais que generalizam. Quando a gente fala de crise tônico-clônica generalizada, muitas vezes ela é focal, mas que ela teve um mecanismo aí de reentrada, né, de propagação e de reentrada, que ela faz um status generalizado, tá? E as focais, a gente tem as focais, que a gente chama, né, descognitivas, que são um exemplo, epilepsia do lobo temporal. Então, a pessoa está bem, de repente ele faz parecendo uma crise de ausência, fica meio aéreo, meio desconexo e volta, e isso acontece várias vezes, tá? Isso é um status que a gente chama descognitivo ou parcial descognitivo, né? E as parciais contínuas também motoras, que é o que eu te falei, né? Então, pode ser com braço, pode ser com perna, tá? Tudo isso. É óbvio que no status, o paciente ele não tá ali 3 dias convulsionando ininterruptamente, né? Então, quando você vai ver o eletro e a manifestação clínica do paciente, ele entra num estado meio que de surto-supressão. Então, o surto-supressão é o quê? A supressão é o cérebro entra é como se ele disparasse e entra no estado refratário, tá? Nesse estado, ele não está convulsionando e nem o cérebro está disparando. Porém, quando o cérebro vai retomando a atividade dele, ele não retoma a atividade de uma forma normal, ele já retoma disparando crise, tá? E aí ele volta a ter crise, tá? Então, quando a gente fala de status super refratário muitas vezes é isso, ou um status parcial também, né? Que pode acontecer principalmente nas encefalites autoimunes. Então, Bom, então tem as parciais, as generalizadas. isso. As generalizadas, elas podem ter sido parciais que generalizaram, né? E elas Sim. são principalmente a ausência tônico-clônica e mioclônica, né? Essas 3 Sim. principais. Sim. E as focais aí é um festival, né? Pode ter um monte de coisa, né? Um movimento repetitivo de um braço. Sim. Existem várias apresentações, aí, desde descognitivas, quando o paciente fica aéreo, existe só com manifestação ocular, tá? Existe que é a área motora dos olhos, né? Então, vamos dizer, entre aspas, né? Que você pode ter tanto em região occipital como frontal, só versão ocular, então existem vários tipos. Eu imagino que seja bem difícil, às vezes, em alguns casos, diagnosticar nesses pacientes. Sim. Né? Sim. Existe, por exemplo, uma entidade chamado epilepsia de Panayotopoulos, né? Que é um tipo de crise no qual o paciente ele pode entrar em vamos dizer, como se fosse um status autonômico, né? Então, que aí o paciente ele pode ter uma crise convulsiva e nessa crise convulsiva ele faz como se fosse uma certa desautonomia, né? Então, pode fazer uma hipotensão, ele faz uma crise como se fosse um vômito, tá? Uma crise versiva ocular e perde a consciência. Tá? E esse perder a consciência, algumas vezes, é a própria crise. Tá? Então, a minha pergunta era até em relação a isso. Foi feita a pergunta em como diferenciar uma crise, às vezes, de uma simulação, de um distúrbio neurovegetativo, né? Ou aí eu adiciono uma pergunta que é como diferenciar e se existe alguma forma de convulsão que mimetiza uma parada cardíaca, por exemplo. Como você falou aí, um colapso. Sim, né? sim. Sem uma reação tônico-clônica, né? Sim, sim. E existem, então, várias formas, né? Então, existem algumas crises autonômicas, principalmente epilepsias do lobo temporal, que podem dar desautonomia, que muitas vezes podem induzir hipotensão, bradicardia, né? Esse paciente faz hipotensão, bradicardia,
E algumas vezes isso pode acontecer de simular ser vamos dizer, é um choque circulatório, mas você acha que o choque circulatório ele é primário e na verdade ele é secundário à crise, tá? Então isso pode acontecer sim. Assim como o contrário também, né? Então você pode ter o que a gente chama das síncopes convulsivas, né? Que aí é o paciente que faz parada cardíaca, então você já deve ter visto isso algumas vezes. O paciente está lá, bem de repente, pum, entrou uma TV, o paciente faz uma crise tônica, e aí quando você vai ver é uma parada cardíaca manifestando como uma crise convulsiva, né? Ou o paciente faz síncope mesmo, né? E faz um BAVT, cai duro, tônico, e quando você vai ver é um BAVT ou entrou na sistolia, né? As crises, então, para você diferenciar as crises, né, que a gente chama, né, as crises de origem não epilética, as psicogênicas, é bem difícil para quem não tem experiência, né? Então, uma das coisas nas crises convulsivas, geralmente você tem muita desautonomia. Então, o paciente ele tem muita taquicardia, geralmente a pressão tende a subir desses pacientes, né? Porque ele tem uma liberação autonômica simpática grande, tá? Então, muitas vezes o paciente ele tende a elevar a pressão, tende a ficar taquicárdico, tá? E a crise convulsiva tônico-clônica, ela tem um padrão, tá? Então, ela tem uma fase rápida e uma fase lenta da crise, né? Então, ela não é tremor, tá? E ela não é igual na extensão e flexão. Muitas vezes ele faz a flexão e ele vai fazer o relaxamento, né? Então, na simulação, muitas vezes o que a gente vê são pacientes que fazem tipo um tremor, que faz no sentido contrário da extensão, né? Então, isso varia muito, né? E o teste do nível de consciência, que aí tem que ser beira-leito também, mas tem formas tanto através da monitorização, o paciente está lá convulsionando, em frequência cardíaca de 70, pressãozinha boa, atentar para uma possível quadro psicogênico, né? Aí eu já puxo a sardinha para cardiologia no caso de uma síncope, uma parada cardíaca causando síncope, uma síncope causando um quadro de desautonomia e um colapso circulatório. A princípio tratamos como provavelmente não vai ter um choque indicado ali, ele vai estar com um ritmo organizado, então não vai ter um choque, mas devemos iniciar o tratamento a princípio como uma parada, né? Na dúvida, hoje a recomendação é iniciar o tratamento como uma parada e, se for o caso, interrompe à medida que percebe que é uma crise mesmo. Então é só para processar esse adendo também. Correto. Ô, Renato, eu achei fantástico, para mim foi muito bom. A gente teve uma participação bem bacana. E se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente, outras dúvidas, manda pra gente pelo direct, via da MedUI oficial. Vai estar também disponível o vídeo completo no IGTV, no YouTube, nosso canal. E aí fica à disposição para todos que tiverem vontade de tirar dúvida e encaminhar para pessoas que provavelmente vão ter interesse sobre esse assunto. Eu quero agradecer, Renato, deixar você aí para fazer as últimas palavras e a gente encerrar a MedUI Talk de hoje. Tá. Acho que uma coisa só que eu esqueci de comunicar foi sobre banho de rio, né, piscina. Então, esses pacientes que têm epilepsia, a gente sempre orienta que não vá para a piscina sozinho, o rio sozinho, né? Então, sempre criança, mesmo que seja piscina rasa, tá? Então, pense aí, se ele está numa piscina rasa, a piscininha bate no joelho da criança e a criança tem epilepsia, quando a pessoa tiver a crise, ele vai se afogar, porque ele vai ficar na altura do chão, né? Na altura do fundo da piscina, né? Então, é sempre quando for para algum balneário, alguma área que você vá para piscina, mar, rio, sempre ir com uma pessoa que esteja ciente do seu problema, que saiba que você tem epilepsia, ou que saiba que aquela criança tem epilepsia e que seja capaz de socorrê-la, né? Não adianta, por exemplo, eu sei que eu tenho epilepsia e aí eu vou com meu filho que tem 5 anos para a piscina, né? Se eu tiver uma convulsão na piscina, mesmo que rasa, ele não vai conseguir me socorrer. Então não adianta. Então você tem que estar sempre ciente desses riscos, né? Então isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar lá atrás quando a gente falou de futebol, tá? Então isso aí. Bom, acho que foi boa a entrevista, acho que a gente tentou ser bem abrangente, acho que é difícil você pormenorizar, por exemplo, crise convulsiva febril, né? Tem só uma live para crise convulsiva febril, para as crises focais, crise generalizada,
né? A gente não falou sobre etiologia da crise, as crises idiopáticas, as crises criptogênicas, as crises lesionais, né? Então, a gente não chegou a abordar isso. Mas acho que a Mas a gente ideia... pode fazer outras lives no futuro sobre isso. Sim, com certeza. Acho que a ideia é justamente desmistificar um pouco, tá, sobre epilepsia. Então, mostrar que a crise convulsiva ela começa em casa. Então, uma das coisas é tranquilizar pais, pacientes e pessoas que façam esses primeiros socorros, tá? Mostrar que é preciso ter a tranquilidade, é preciso que você não seja afoito, é preciso que você não coloque a mão dentro da boca do paciente, tá? No pós-ictal, só lateralize o paciente, isso você salva o paciente, tá? Muito mais do que você botar a mão dentro da boca e puxar a língua. Mostrar que a crise convulsiva febril, tá, é diferente de crise convulsiva com febre. Tá? A crise convulsiva febril simples, ela não tem risco maior do que na população em geral para ter epilepsia. Então, vocês pais que têm crises, que têm filhos com crise convulsiva febril simples, podem se tranquilizar. Tá? E é isso, e desmistificar um pouco, mostrar que todos os pacientes que têm epilepsia, elas têm direito a trabalhos dignos, a trabalhos seguros, né? Não é para serem discriminados, tá? É lógico que é para terem cuidados com áreas que lhes põem em risco, tá? Vocês não podem, infelizmente, né, ou felizmente, né, dirigirem carros pesados, carros com categoria C e D por lei, tá bom? Categorias A e B, moto e carro, somente após 1 ano de controle de crise, desde que usando as medicações adequadas, tá? Pratiquem esporte, não é para ficar sem praticar esporte. Criança, adulto com epilepsia, vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, tá? É muito pior a obesidade, então você não tem mais risco de ter crise se você está praticando esporte ou não, tá bom? Evite bebida alcoólica, a gente não falou, mas a bebida alcoólica ela é um fator precipitante de crise, tá? Procure ter uma boa noite de sono, tanto que quando a gente quer induzir crise no eletro, a gente pede para a pessoa dormir 2 horas mais tarde que o normal e acordar 2 horas mais cedo, tá? Por quê? Porque a privação de sono ali é um indutor de crise, tá? Então isso sensibiliza o eletro, então procure ter uma noite de sono tranquila, procure dormir bem, tá bom? E acho que é isso, acho que é tentar passar o máximo de informação possível, acho que vale a pena aí a gente considerar até lives futuras sobre primeiros socorros, né? Talvez na epilepsia para a população em geral, para o público leigo, sobre como se comportar na crise, como se comportar no pós-ictal, quando que eu devo chamar o médico, quando que eu devo levar no hospital, né? Acho que isso tudo cabe aí montados, né? Vamos organizar isso, a gente trouxe aqui para a discussão a epilepsia, mas no futuro a gente vai falar mais sobre isso. Renato, muito obrigado. Certo. Obrigado a todos que estão aí numa quarta-feira, 8 horas da noite. Tivemos uma presença bacana aqui hoje. E até o próximo episódio do Med We Talk semana que vem. Boa noite aí. Abraço a todos aí. Boa noite a todos.